Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras acaba de ser eliminado pela Copa do Brasil. A torcida do Alviverde Imponente está completamente revoltada após a atuação da equipe contra o Corinthians, seu maior rival, dentro de casa. A equipe de Abel Ferreira não praticou uma boa partida, diferente do Corinthians, que conseguiu aproveitar grande chance após escanteio cobrado no fim da primeira etapa, e mais um gol no segundo tempo. Sendo assim, acabou com o poder de reação do Palmeiras. Entretanto, uma situação acabou revoltando toda a família Palmeiras dentro do Allianz Parque. Aníbal Moreno vive uma situação complicada no Palmeiras após expulsão, que acabou custando a eliminação. Aníbal Moreno acabou revoltando toda a torcida do Palmeiras após uma atitude considerada infantil pelos torcedores. O jogador acabou sendo expulso antes mesmo da bola rolar em um lance de escanteio. Aníbal acabou agredindo um jogador do Corinthians após uma cabeçada despretensiosa e maldosa. Após análise do VAR, o juiz Anderson Daronco acabou consultando a tecnologia e decretou a infração a favor do Corinthians. O Palmeiras agora se preocupa com as duas competições restantes que tem na temporada, Libertadores e Brasileirão Betano. A próxima partida será pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Palmeiras será pelo Brasileirão Betano, desta vez contra o Ceará. O Verdão está classificado em terceiro lugar na competição nacional e espera mais 3 pontos importantes. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. De decisão na Copa do Brasil, goleiros brilharam. Você vai ver quem avançou, quem ficou pelo meio do caminho. Tudo isso e muito mais para você agora aqui no Esporte Total. E a gente vai começar falando no jogo entre Palmeiras e Corinthians. O Corinthians venceu a segunda partida, já havia ganho a primeira, foi melhor que o seu rival nos dois jogos e por isso avança para a próxima fase da Copa do Brasil. E nós vamos direto para o estádio do Palmeiras. Lá está o nosso repórter Univaldo Dicilo ao vivo. Pode chegar, Dicilo, conta aí o que é que tá rolando por aí. Diga, Fernandinho, tudo bem? Abraço para você, abraço a todos. Olha, quase 42 mil torcedores do Palmeiras. A gente sabe que aqui em São Paulo é jogo único, né? Quando tem esses grandes rivais. E a expectativa, claro, era de o Palmeiras fazer mais do que fez no primeiro jogo e mais do que isso, né? Conseguir reverter a vantagem que era do Corinthians. Só que as coisas, num derby desse tamanho, Fernando, você sabe disso, acostumado que num derby, num jogo desse tamanho, que teve 5 expulsões, teve confusão no primeiro tempo, no segundo tempo, provocação de um lado, provocação do outro. O Felipe Melo, inclusive, ele foi chamado aqui pela assessoria do estádio, antes do jogo começar, hoje ele é comentarista, e claro, apoiou a torcida, falou, tem que ser pancada, tem que ser porrada mesmo, desde o começo do jogo, inflamou a torcida, só que na prática, e aí eu falo dos detalhes, o Aníbal Moreno, numa jogada infantil, ele deu uma cabeçada no Martínez dentro da área. Naquele tempo de pelada, quando a gente jogava, Fernandinho, não tinha VAR, né? Mas agora com o VAR, cara, não dá pra fazer isso. Ele foi expulso com 15 minutos, isso mudou completamente o jogo. O Memphis também se machucou e se imaginava que o Corinthians perderia um pouco do potencial. Não foi o que aconteceu. O Corinthians acabou fazendo 2-0, no agregado 3-0. Hoje, nenhum jogador do Palmeiras, depois da partida, quis dar entrevista. Falaram o Anderson Barros, que é diretor de futebol. Falou também o técnico Abel Ferreira. E o detalhe que nos momentos finais, Fernando, aí a torcida toda inflamada e xingando jogador por jogador. E aí teve o xingamento também para presidente, para todo mundo, né? Todo mundo sendo alvo de parte da torcida, mais da parte torcida organizada, mais da torcida organizada. E o Abel acabou aplaudindo a torcida, depois ele falou em entrevista coletiva, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, tem aí a torcida irada, chateada, bastante bronqueada com o técnico Abel Ferreira. São 8 eliminações, são 11 títulos, né, se eu não estou errado, mas são 8 eliminações na era Abel Ferreira. E uma eliminação para cima de um rival desse tamanho como o Corinthians, é claro que pesa bastante. Abel Ferreira bastante xingado, um alvo da torcida, e ele depois falou em entrevista coletiva, você está acompanhando aí a torcida muito chateada, xingamentos, tem que colocar aquele pi no finalzinho, porque os caras não economizaram para cima do treinador português, que hoje, excepcionalmente, estava calmo.
da entrevista coletiva. Você está acompanhando aí a torcida na bronca nos instantes finais, já não dava mais para reverter e o Palmeiras acaba eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora tem as oitavas de final da Libertadores, tem também o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que não tinha praticamente mais nada no ano, sobraria só o Campeonato Brasileiro se não fosse, se fosse eliminado, se não conseguisse a classificação, mas o Corinthians agora vai para as quartas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o técnico Abel Ferreira. Vamos ouvir agora, Fernandinho, o técnico Abel Ferreira falando em entrevista coletiva com um tom baixinho depois do jogo, e a entrevista acabou agora há pouco. Vamos ouvir. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte. O que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, disse em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. Como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou, e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense. Mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa dos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos, e às vezes nós, treinadores, jogadores, naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente, mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer gol era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes, ainda no último jogo fez gol, eu disse isso aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque, estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditamos nos nossos jogadores, e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões, e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Se vocês se lembrarem, e depois cada um vê as coisas do jeito que quiser, se nós nos lembrarmos que antes do jogo de Flamengo estávamos em primeiro no campeonato,
Estávamos em primeiro na Libertadores, passámos em primeiro na fase de grupos. Fomos à final do Paulista e que tínhamos ganho 3, 4 paulistas seguidos. Se nos lembrarmos que entre saídas e entradas estamos a falar lesões, saídas, entradas, vendas, mais de 20 e qualquer coisa jogadores entre saídas e entradas. Estou a falar lesões, vendas, promoção de jogadores, contratações. E nós sempre fomos conseguindo do nosso jeito organizar a equipa. Temos 2 títulos ainda para disputar e até ao final daquilo que depender do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa organização, nós vamos fazer. E sabe o que pesa, Fernandinho? Você acabou de ouvir aí o técnico Abel Ferreira. Pesa porque perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians. Acabou Rafael Veiga perdendo o pênalti no jogo de volta lá na Arena do Corinthians em Itaquera. E agora é eliminado da Copa do Brasil para cima do Corinthians também, o maior rival histórico. E também tem um componente, em 2025 a coisa não está funcionando para o Palmeiras jogando em seus domínios. Já foi a 8ª derrota como mandante, uma delas jogando lá em Barueri, que é o 2º estádio do time do Palmeiras, e agora essa derrota para cima do Corinthians. E a cobrança muito grande, jogadores não quiseram falar, jogadores do Palmeiras, mas o diretor de futebol, o Anderson Barros, depois do Abel Ferreira, ele veio e para falar com os jornalistas também respondeu todas as perguntas e todos os questionamentos que foram feitos. Vamos lá, o diretor de futebol, Anderson Barros, falando agora aqui no Esporte Total. Vamos lá. Nós investimos sim nessa temporada. Nós esperávamos sim que essa equipe já pudesse estar rendendo. Mas nem sempre acontece dessa forma. Todos nós nos cobramos muito no dia a dia. Presidência, diretoria, comissão técnica e principalmente os atletas. Todos se cobram muito. A gente poderia considerar nessa sua fala, por exemplo, a questão do próprio Paulinho, né? Foi um grande investimento que nós fizemos. Mas, infelizmente, não aconteceu da forma que nós esperávamos. A participação dele no Mundial mostra, por exemplo, que que tomamos a decisão certa ao trazê-lo. Mas, infelizmente, situações que fogem ao nosso controle acontecem, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo, mas você não tenha dúvidas de que nós somos extremamente cobrados, né, nessa linha que eu te falei agora, da presidência para com a diretoria, da diretoria para a comissão técnica e da comissão técnica para os atletas. Mas, principalmente, cada um desses segmentos se cobra ao extremo por não estar entregando aquilo que a gente sabe que pode entregar. E chamou a atenção, Fernandinho, que os dois falaram do que sobrou para o Palmeiras nessa reta final aí de 2025, que são 8ª de final da Libertadores e também agora o Campeonato Brasileiro e a briga que é grande, que é muito intensa para conseguir o título, pelo menos um deles. O Palmeiras joga em casa mais uma vez no próximo domingo às 4h contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e aí no dia 14 contra o Universitário do Peru, jogo de ida das 8ª de final. É isso, Fernandinho, o lado do Palmeiras a gente dissecou aqui para você. Agora você vai no lado do Corinthians, é o vencedor, o lado sorridente da noite aqui no estádio do Palmeiras. Vamos lá, Fernandinho, fico com você. Até mais. Peraí, Silo, eu queria abordar 2 situações com você. Primeiro, o comportamento de parte da torcida, que normalmente quando acontece uma eliminação, é lógico que é difícil perder para o rival, perder um campeonato, depois uma eliminação na Copa do Brasil, mas há um certo oportunismo de parte da torcida aí, por causa dos problemas políticos que essa facção da torcida aí vive com a presidência do Palmeiras e em certos momentos também com a Abel. Teve um protesto antes do jogo, um protesto light lá, que entregaram um monte de presentes lá insinuando que esse time é Nutella e tal. E outra coisa, os jogadores
jogadores do Palmeiras, é outra política equivocada do Palmeiras, é não permitir que os jogadores venham e falem diretamente com o seu torcedor através da imprensa. Há erros aí de enfoque de comunicação do Palmeiras, já não é a primeira vez que isso acontece. Eu não sei se parte da direção, se parte da comissão técnica, mas os jogadores teriam que vir e conversar através dos jornalistas com o torcedor para tentar mostrar o que aconteceu. O Gustavo Gomes, na saída do estádio, deu uma entrevista muito consciente, muito tranquila, reconhecendo que não deu, que o adversário foi melhor, e essa foi a grande realidade. Mas acho que a gente tem que avaliar essa situação do Palmeiras, o comportamento, esconder os jogadores, acho que isso não é legal, a torcida merece ouvir os seus jogadores, a satisfação que os jogadores precisam dar num momento como esse, e parte da torcida que aproveita sempre que o Palmeiras tem um insucesso, vai na canela do time, na canela do treinador, na canela da presidência de Silo. Fernandinho, até onde a gente soube, parece que foi uma decisão dos jogadores não virem aqui falar. Muitos deles chateados, claro, a maioria de jogadores chateados, eles não quiseram falar e deixaram essa posição para a diretoria de futebol e para o próprio técnico Abel Ferreira, que é verdade também, já teve em outras oportunidades recentes, ele largou a entrevista coletiva no meio, né? A gente acompanhou e a gente veiculou isso. Com relação a protesto de parte da torcida, e isso deu para a gente perceber muito bem, claro que tem essa questão política, e foi exatamente a torcida organizada que xingava jogadores um por um, inclusive Gustavo Gomes, que é um dos caras de maior número de títulos aqui no Palmeiras, é um ídolo que vai ficar para sempre marcado, como o técnico Abel Ferreira, que é um dos, talvez não, matematicamente, numericamente, é o treinador mais vencedor da história do Palmeiras. E todos eles foram vaiados, mas outra parte do estádio, eu falei agora há pouco, quase 42 mil torcedores, boa parte do estádio também foi contra essas vaias. Enfim, aconteceu, foram duas eliminações, né? Uma perda de título e essa eliminação para um rival desse tamanho, então isso pesou bastante. Agora, política e Palmeiras andam juntas, né? É um negócio complicado e é difícil desassociar. Mas não é só no Palmeiras, né? O próprio Corinthians vive esse inferno astral. Tem aí no sábado a questão do impeachment do Augusto Melo. Enfim, agora é pensar no futuro. O passado acabou aqui para o Palmeiras, Copa do Brasil, só no ano que vem. Volto com você, Fernandinho. Obrigado, Unicilo. Um grande abraço, boa noite, bom final de trabalho para você. Agora vamos ouvir o outro lado da história, o lado vencedor, o lado que teve sucesso, que superou as... Vocês lembram disso? Foi campeão. Eu já vi diversos jogos na Europa, um time com 10 jogadores ganhar do time com 11. O Liverpool fazia isso, assim, eu vi várias vezes, várias. Então o Palmeiras, que já é um time desorganizado, acaba ficando com 10, piorando a situação, concordo. Mas nada justifica você colocar somente na expulsão a derrota. Teve o primeiro jogo também. Outra coisa, vocês percebem que o time do Corinthians ele é tão limitado, e parabéns pela classificação, mereceu a classificação, tá? Mereceu, o time ganhou 2 jogos, vou falar o quê? O time do Corinthians tem uma limitação tão grande que o Palmeiras com 10 jogadores conseguiu criar algumas situações. O problema do Palmeiras, o problema já muito grave do time do Abel Ferreira, time do Abel, tem que falar disso, depois falar do diretor, o time do Palmeiras não consegue finalizar no gol, né? Vocês sabem quantas defesas o Hugo fez, o Neneca? Por isso que tá na capa da live, acabou o ciclo, fim. Sabe quantas defesas ele fez no confronto, 180 minutos? Uma. Foi o chute do Felipe Anderson no final do jogo. Quando a vaca já tinha ido pro brejo. Exatamente. E o Palmeiras ficou melhor do que o Corinthians. Fez uma certa pressão ali. Teve algumas oportunidades ali. Finalizações, a bola cruzando na área, vários escanteios. E o Corinthians não conseguia marcar o Palmeiras com 10. Imagine se fosse um time bem treinado. Com 11. Com pegada. Um time que não entregue os gols. A gente fala muito dos outros entregarem gols pra gente, mas e o que a gente entrega de gol? Nós tomamos um gol no primeiro jogo, onde o seu Gustavo Gomes parou de marcar o Memphis, gol lá dele sozinho. Hoje o Matheus Bidu sozinho, e o gol do Gustavo Henrique sozinho, subiu no meio de 3 jogadores. Piquerez, o Mikael, eu não sei se o Gomes estava ali perto também. O que eu vou falar? Um time que falha. Tomou 3 gols de bola aérea. Um time que jogou 4 jogos decisivos contra o Corinthians, 4. 2 do Paulista e 2 da Copa do Brasil. Sabe quantos gols o Palmeiras fez? 0.
Dá pra defender um trabalho desse? De verdade, com todo respeito. Escutem toda a análise e no final deixa o seu comentário. Então assim, o Palmeiras com 10 jogadores encurralou ali. E aí vem pro segundo tempo, não conseguimos fazer o gol. E o Abel Ferreira faz o quê? Tira o melhor jogador que até então estava atuando, que é o Vitor Roque. Ele tirou. E aí você vai na coletiva, sabe o que ele falou na coletiva? Ele falou que precisava de jogo aéreo, igual foi contra o Vitória, tal, queria cruzamento na área. E aí ele tirou o Facundo e tirou o Vitor Roque. O Facundo nem estava jogando bem, mas o Vitor Roque estava. Aí ele se enrolou completamente na resposta. Tá perdido, Abel. O Abel tá completamente perdido. Ele se enrolou na resposta. Eu optei pelo Lopes, pelo jogo aéreo e também maratona de jogos em Salvador, descanso de 2 dias. O Vitor Roque nem jogou na Bahia. Na verdade, ele entrou no segundo tempo só. Ele entrou da metade pro fim. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí depois, se vocês acharam que eu errei, eu respeito a opinião de vocês. Claro que errou, Abel Ferreira. Você botou o Lopes não fez nada no jogo. E você mexeu errado, e você mexe errado com frequência no time do Palmeiras. E aí, um jogo ridículo. No segundo tempo, o Palmeiras não fez nada. Essas alterações do Abel acabaram com o Palmeiras de vez. E aí o Corinthians ficou com a bola, fez o que quis. Chegou ao 2-0 e matou o confronto completamente. Depois foi só oba-oba e muitas confusões. O time do Palmeiras é um time fraco de psicológico. Taticamente não tem nada demais esse time. Fisicamente, acho que a única coisa ainda mais ou menos é o time fisicamente. Mas a parte técnica também ali, jogadores tentando dar dribles, fazerem jogadas, passes, não existe. Não tem. O coletivo do Palmeiras enfraqueceu demais. E o que mais me incomoda é você ver uma coletiva e o Abel Ferreira só falar do passado. Passado. Eu anotei algumas coisas aqui que ele falou. 10 anos atrás, o clube estava com dívidas, desorganizado, sem rumo. Olha onde nós estamos hoje. Né? O Barros falar que o trabalho está em desenvolvimento. Olha, é catastrófico. O Barros dizer que tem muita cobrança no Palmeiras, assim, que ele cobra o Abel cobra e a Leila cobra. Aonde? O Abel Ferreira, que é um ídolo, que tá na história do Palmeiras e tudo, no mínimo de 2023 pra cá, o Palmeiras tem péssimas atuações. O ciclo acabou porque o time do Palmeiras, aquele time que botava medo, aquele time frio, aquele time gelado, aquele time que tinha poder de decisão, que precisava de 2 chances para matar o jogo, não existe mais aquele time. Não existe. Aquele time ficou na nossa memória. Ele pode ser reconstruído de novo? Do jeito que tá, eu duvido. Com tudo que vem acontecendo no Palmeiras, com a Leila Pereira, com a acomodação e tal, desde quando chegou, uma demora para ir no mercado, o diretor de futebol que só falou coisas sem sentido. Nada que você olha assim e fala, não, isso aqui é proveitoso. Não, nós já conseguimos, já fomos competentes, nós sabemos o caminho, então nós vamos achar de novo. Aí teve uma pergunta brilhante de alguém lá falando assim, vocês já estão investindo muito em jovens? Não precisa de jogador mais cascudo. É óbvio que precisa de jogador cascudo. É óbvio que precisa. Tá na cara, está escancarado que precisa de jogador cascudo. Por isso que eu peço aqui Leandro Paredes. Por isso que eu peço aqui o Paredes, que foi para o Boca Juniors. Por isso que eu peço esses caras. Porque são jogadores de sangue, são jogadores de mais de 30 anos, mas são jogadores que desempenham e jogador que tem pegada. Jogador, como vocês falam muito, Felipe Melo, vocês citam esse exemplo, né? Um Hulk seria um cara desse. E vocês ficam só nos jovens. Tá dando errado. Palmeiras fez confrontos ridículos contra o Corinthians. Ridículos. O Corinthians não estava ganhando de ninguém. Veio na nossa casa, ganhou de novo aqui. Ganhou no Campeonato Paulista e ganhou de novo agora. 2 vitórias e ganhou em Itaquera 3 vitórias. Os últimos 7 jogos contra o Corinthians, que o time do Corinthians é medonho. Os corintianos estão falando pra mim, meus amigos, nossa, o que aconteceu com o Palmeiras? Mas o que aconteceu? Os caras não acompanham direto. O que aconteceu? Isso aí aconteceu. Isso aí o Palmeiras. Esse Palmeiras que eu vi hoje é o mesmo que foi eliminado pelo Flamengo no ano passado, é o mesmo que jogou com as calças na mão na Libertadores contra o Botafogo. No Brasileirão não vou nem falar porque o Botafogo tinha mais time. Mas precisava só empatar o jogo, né? E tomamos 3 dentro de casa. Aí esse time de hoje é o mesmo que jogou contra o Boca Juniors e fracassou, ficou com medo. O Abel Ferreira ficou com medo do Boca Juniors, que perdeu pro São Paulo. Inclusive, Abel, você perdeu a segunda pro Dorival Júnior.
Ele te eliminou, treinador de São Paulo, e te eliminou como treinador do Corinthians. O Abel hoje, você vai olhar pro Abel, para você elogiar o trabalho dele, você tem que olhar pro passado. Você tem que olhar lá pra trás e falar, nossa, lá em 22 o Abel, aquele time foi, 21 lá ganhou aquela Libertadores, taticamente time organizado e tal, o Flamengo não conseguia furar o bloqueio, aquele jogo da Supercopa, muito legal, o Brasileirão de 22, ponta a ponta e tal, 23 a gente já sabe o que aconteceu, eu falo direto aqui. Então, os cortes recentes são essas eliminações que o Palmeiras vai tendo. 8 eliminações seguidas no Allianz Parque, se eu não me engano. E o futebol do Palmeiras? O Palmeiras não fez nenhum gol no Corinthians em 4 jogos. Nenhum gol. Esse time não cria, esse time não coloca a bola no chão, esse time não se defende com qualidade, esse time não tem identidade, esse time é um time que amarela feio em jogo grande. É o Corinthians, amarelo. São Paulo, amarelo. Flamengo, amarelo. Botafogo, amarelo. Cuidado, na Libertadores pode pegar o River Plate. E aí, como é que vai ser? E o que mais me incomoda, o que me deixa triste, eu tava bravo, com raiva depois do jogo, mas eu tô triste depois de ver a coletiva. É você ver que tá todo mundo tranquilo. Não aconteceu nada. O Abel, péssimo no jogo. Péssimo, aplaudiu a torcida. Ironicamente, sim, ele falou que eu quero mais apoio, queria apoio, Abel. O Palmeiras tava dando 2-0 dentro de casa, jogando um futebol horrendo. Outra eliminação pro Corinthians, você quer apoio. A torcida vem apoiando o Palmeiras ano atrás de ano e lotando o Allianz, ingresso caro, e lotado. Você ainda quer pedir, Abel Ferreira? Por que você não entrega minimamente um trabalho, minimamente um time organizado, um time aguerrido que possa brigar? Agora temos 2 competições, Brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores. Aí o Abel veio na coletiva e falou assim: agora fizemos um bom Mundial, antes do jogo com o Flamengo éramos líder do Brasileirão, classificamos em primeiro da Libertadores. O que tem a ver uma coisa com a outra? Isso vai dar título pro Palmeiras? É muita desculpa esfarrapada, ninguém assume absolutamente nada. Eu não ouvi ninguém falar hoje a palavra eu sou responsável pelo péssimo desempenho do time, o diretor, eu sou responsável. Não. Todo mundo nós sabemos o que vamos fazer, tranquilidade. O Abel, repito, o ciclo acabou. Aquele time não existe mais. Se vai reconstruir, eu tô duvidando muito. Torcer pro Palmeiras, domingo eu tô torcendo. Mas eu tô cansado desse futebol medíocre que o Palmeiras vem apresentando. Se nós tivéssemos uma presidente de verdade, o Abel seria demitido hoje e o Anderson Barros seria demitido hoje. Porque o trabalho que eles vêm apresentando é insatisfatório. Calma, por que eu tô falando isso? Aí você vai pensar, e os títulos e tal? Qualquer treinador com esse desempenho teria caído. Qualquer um. Não cai porque é o Abel. Porque eles olham pra trás, lá o Barros falou de 12 títulos, são 10, tá, Barros? Só pra te avisar. Tem os 10 títulos. Então tá bom, então vamos entrar nessa daqui. O que esse time lembra daquele time que foi campeão? Daqueles ótimos times que o Palmeiras teve? Lembra alguma coisa? Você consegue olhar e falar assim, olha, isso daqui realmente é algo que me deixa esperançoso. Não dá. O Palmeiras tem algumas peças, gastaram dinheiro, mas esse time não virou. Falta algo ali, Falta o quê? Trabalho do treinador. Faltam mais jogadores, porque tem muito jogador cru aqui no Palmeiras. Muito jogador cru. Parar com esse negócio de contratar jovem. Vai no mercado agora, contrata um volante, traga 2 caras de respeito. Tem jogador sem contrato aí direto. Mas vocês não. Só querem nos jovens. Então vocês vão continuar errando. Preocupadíssimo com o futuro do Palmeiras. É um desempenho que não justifica você manter uma comissão técnica dessa. Vamos torcer muito no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores. Copa do Brasil já era. Eu vinha falando pra vocês, não vai acontecer nada se o Palmeiras perder do Corinthians. Nada. E é o que está acontecendo. Nada. Inclusive o Abel tá cobrando que a torcida apoie mais. Triste demais o que está acontecendo com o Palmeiras, um time com receitas altas e tudo, que tinha tudo para estar nadando de braçada para estar melhor. Não é ganhar tudo, é você performar, você jogar um futebol aceitável. Só perdi pro Corinthians, é ruim, mas joguei bola lá em Itaquera, lá o Hugo foi melhor em campo, ele fez 10 defesas, 8 defesas, teve que pegar 2 pênaltis, hoje foi 4 bolas na trave e tal. Não tem nada disso, mas muito longe disso. Um chute no gol em 180 minutos. 2 decisões de mata-mata contra o Corinthians, 4 jogos, 3 derrotas.
Ninguém aguentaria isso. Por isso que eu tô falando, o ciclo acabou. Na última quarta-feira, o Palmeiras recebeu o Corinthians no Allianz Parque e amargou uma eliminação pesada diante de seu maior rival nas oitavas de final da Copa Betano do Brasil. Irreconhecível e bastante nervosa, a equipe palestrina não conseguiu reverter a derrota da partida na Neoquímica Arena e ainda perdeu por 2-0 em sua casa. A derrota inevitavelmente caiu na conta de Aníbal Moreno, culpado pela implosão do time ao ser expulso ainda no início do primeiro tempo, fato que notavelmente prejudicou o esquema tático e estratégias de Abel Ferreira para buscar a vitória. Se Aníbal foi o culpado, o grande criticado da noite foi Abel Ferreira, que recebeu uma avalanche de vaias e sonoros xingamentos por parte da torcida alviverde. Nas redes sociais, muitos pediram a demissão de Abel. O treinador não escondeu os impactos da revolta da torcida e, no banco de reservas, aplaudiu as manifestações, deixando no ar um tom de ironia ou, quem sabe, até mesmo o reconhecimento de que passa por um momento turbulento. A dúvida sobre o motivo da postura inusitada foi respondida pelo próprio treinador em sua entrevista coletiva. Registrei, ouvi e em momento algum ironizei. Sempre pedi apoio, é o que espero mesmo em momentos difíceis. Perdemos um jogo contra um rival, pouco ou nada ganhou. E agora cabe a nós, família palmeirense, não era. Mas aprendi a ser. Tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores. Em momento nenhum ironizei, destacou o treinador. Mas entendi perfeitamente a cobrança. Agora cabe a nós ir atrás de continuar a ditar fogo na fogueira. Clube que há 10 ou 15 anos estava sem rumo, desorganizado com dívidas, completou. Perguntado sobre se a pesada derrota e vaias influenciam em sua renovação, foi sucinto. Sinceramente, não é a altura certa para pensar nessa última parte. Sobre o futuro, o que é o melhor para o Palmeiras, não é o momento certo. Abel chamou atenção ao comentar sobre o mental da equipe, uma de suas marcas. Acho que estamos a fazer uma análise muito em cima do momento, mas entendo as críticas que nos passam agora. Se nos lembrarmos que antes do jogo do Flamengo estávamos em primeiro no campeonato, em primeiro na Libertadores, fomos à final do Paulista, tínhamos ganho 3 ou 4 paulistas seguidos. Saídas e entradas, vendas, mais de 20 jogadores e sempre fomos conseguindo organizar a equipe. Agora, quando se fala em cima de um derby, eu disse aos jogadores, a fogueira está aí a arder. Acredito que muita gente queira continuar a colocar lenha na fogueira, mas vamos continuar fazendo o que sempre fizemos. Não altero uma vírgula do que disse. É uma equipe jovem, mas com maturidade também, tem muito potencial, e nosso intuito é tirar esse potencial. Finalizou. E você, torcedor, o que achou da declaração de Abel Ferreira? Deixe sua opinião nos comentários.